Oi, pessoal! Meu nome é Estela. Eu sou aluna do programa de pós-graduação em Biologia Comparada da Universidade de São Paulo. Sou orientada pela professora Tiana Kosdorf e co-orientada pela doutora Monique Simon. Hoje vou falar um pouco sobre meu projeto de mestrado. As mãos e os pés dos animais têm uma grande variedade de formas e tamanhos. Eles usam seus apêndices para realizar atividades muito complexas, como, por exemplo, a locomoção, a comunicação e a alimentação, e assim alcançar a sobrevivência e a reprodução. Essas atividades são realizadas em ambientes específicos chamados de habitat, que desempenham um papel importante na diversidade de tamanhos e formas que esses apêndices apresentam entre as populações de animais. Mas como os membros podem acomodar tantas variações e ainda funcionar adequadamente? O meu projeto investiga a integração fenotípica, que é como as partes que compõem o organismo se relacionam entre si para desempenhar uma função. Para estudar a integração fenotípica, utilizamos um conceito chamado de modularidade. A modularidade nos ajuda a organizar redes fenotípicas complexas em unidades mais simples. Calma, vou dar um exemplo. Aqui podemos ver duas salas de aulas com alunos em suas carteiras. As setas amarelas indicam a troca de informações entre esses alunos, ou seja, o quanto eles estão interagindo entre si. Se a gente comparar as duas salas, a interação dos alunos dentro das salas é maior do que a relação entre as salas, certo? Podemos dizer que, nesse cenário, cada sala de aula é um módulo, que funciona de forma independente, mas que ainda faz parte de um sistema, como, por exemplo, uma escola com várias outras salas de aula. Em animais, a troca de informações pode ser passada pelo desenvolvimento ou porque os elementos dentro do módulo desempenham uma função comum. Esses módulos são importantes porque a sua semi-independência é uma forma de promover o surgimento de diversidade morfológica. Meu trabalho é investigar como se dá a interação entre ossos que compõem as mãos e os pés dos animais e se essa interação pode ser associada com o local onde o animal vive. Para isso, estou utilizando lagartos da família Tropiduridae. Escolhi esses lagartos porque eles utilizam ambientes muito diferentes entre si, como areia, rochas e galhos. Eles também têm o mesmo número de ossos em seu autopódio, o que é ótimo para as análises comparativas entre espécies de lagartos. Além disso, os pés dos lagartos que utilizam areia possuem características específicas que os auxiliam na locomoção desses ambientes. Para esse projeto, utilizei lagartos de coleções científicas. Coloquei os animais em máquinas de raio-x para ter uma visão mais clara de cada osso em suas mãos e pés. A partir das radiografias, eu medi os elementos ossiológicos usando um software de imagem. Uma vez medido, utilizei cálculos matemáticos para estimar as matrizes, que ilustram as relações entre os elementos que compõem cada uma dessas estruturas. Para a classificação ecológica, obtive informações na literatura para estabelecer o quanto que eles utilizam de cada tipo de ambiente, areia, galhos ou rochas. Dessa forma, criei um índice contínuo de classificação ecológica, do que chamamos de microhabitat, que é a parte que os indivíduos utilizam majoritariamente dentro de um habitat maior. Essa classificação é contínua, então ela está muito mais próxima do que vemos na natureza, o que a torna uma fonte mais confiável de informações ecológicas. Os resultados preliminares mostram que os elementos ósseos no autopódio dos lagartos são muito integrados. Isso significa que esses elementos que formam as mãos e os pés são altamente dependentes uns dos outros. Nesta imagem, cores próximas ao amarelo indicam a maior interação entre os elementos do autopódio. Podemos perceber que essa relação está presente de maneira diluída, uma vez que a gente não consegue identificar de imediato onde estão os módulos. Em outras palavras, eles estão todos agindo como um grande módulo composto por todo o autopódio. Para nos ajudar a entender isso melhor, podemos fazer um teste de comparação de matrizes, misturando os elementos de cada módulo, e depois testando se isso afeta o relacionamento entre esses elementos. Aí, a próxima etapa é testar se esses módulos podem ser associados aos ambientes específicos onde vivem os lagartos. Este trabalho nos ajudará a responder como o ambiente e a integração fenotípica estão trabalhando juntos para promover o funcionamento adequado das mãos e pés dos lagartos. Muito obrigada!